O mito de Sísifo, a criatura astuta. Com variações, narram os mitólogos gregos que a cidade de Corinto, quando em determinado período era governada por Sísifo, apresentava-se árida e desprovida de fontes de recursos para a própria manutenção. Rei mitológico, para a preservação da cidade e do seu povo, mantinha um verdadeiro exército de assaltantes que atacavam os viajantes imprevidentes que se viam obrigados a passar pela região, demandando outras áreas. Graças à astúcia de que era constituído, estava sempre informado das ocorrências locais e também das acontecidas no Olimpo. Tomou conhecimento, graças aos seus espiões, de que o deus Asopo andava desesperado, porque sua filha Egina desaparecera sem deixar vestígio, e estava oferecendo fortuna e fertilidade a quem desse informação que levasse à jovem raptada. Sísifo, muito astuciosamente, conseguiu saber do paradeiro da moça e, buscando-lhe o pai, prometeu dizer onde a mesma se encontrava, se ele cumprisse a promessa de compensar aquele que o auxiliasse a encontrar Egina. Confirmando o que estabelecera, Asopo soube que fora Zeus quem a raptara e a mantinha em cativeiro. Pai, angustiado, procurou o Supremo Deus e exigiu-lhe a entrega da filha, sem poder negar-se à solicitação, devolveu-lhe-a com a condição de saber quem o delatara, o que Asopo informou sem rebuços. Tomando conhecimento do fato, Zeus enfureceu-se e mandou a morte buscar Sísifo. O astuto, que pensara haver solucionado o problema da sua terra e do seu povo, que passaram a ter águas em abundância, com a sua atitude gerou um novo desafio, que era enfrentar a detestada encerradura de destinos. Acreditando-se, no entanto, invencível na astúcia, quando a morte chegou, elogiou-a, informando que desejava homenageá-la com um colar especial que havia reservado para aquele momento. No entanto, solicitava o prazer de adorná-la ele próprio. Envaidecida, a morte aceitou o gesto do rei e, quando este lhe pôs o adorno, reteve-a, porquanto se tratava de uma coleira habilmente disfarçada em colar. A morte ficou encarcerada e ele acreditou-se livre de futuras injunções, assim vencendo Zeus. Outros deuses, no entanto, como Saturno, soberano dos mares e dos infernos, e Mercúrio, responsável pela guerra e pela morte, procuraram o Supremo Deus e levaram-lhe ásperas queixas. Com o aprisionamento da morte, os infernos estavam sem população nova e as guerras foram interrompidas. Exigiam dessa forma que a mesma fosse libertada e Sísifo viesse trazido a julgamento. Dessa vez, Zeus enviou Hermes, que não teve dúvida em apresentar-se ao astucioso e impor-lhe a viagem postergada. Colhido de surpresa, o deus-rei pediu licença para despedir-se da mulher e, ao fazê-lo, sussurrou-lhe ao ouvido que, após a sua morte, não lhe deixassem sepultar o cadáver, porque ele pretendia regressar. Assim, muito prazerosamente seguiu Hermes à presença de Zeus, que havia reunido o Olimpo para o julgamento do ambicioso. Na oportunidade,
diante de todos. Antes que lhe fosse aplicada a sentença, Sísifo solicitou a Zeus que o deixasse retornar à terra, porque o seu corpo não houvera recebido as homenagens que são devidas aos reis, particularmente àqueles de procedência mitológica. Ademais, como se podia verificar, ele não se encontrava com o Eidolon, corpo espiritual, exigindo dessa forma um retorno à terra. O soberano lhe concedeu a volta ao mundo, e quando retomou o corpo sem demora, evadiu-se de Corinto com a mulher, a fim de fugir à fúria de Zeus. Certamente, resolveu um novo desafio. No entanto, gerou um problema muito mais grave, que iria defrontar posteriormente. Instado pelos demais deuses a respeito da punição que deveria ser aplicada no fujão, respondeu-lhes o soberano: mandarei agora um deus do qual ele não fugirá para sempre. Trata-se do tempo. E silenciou. Sísifo fugiu quanto pôde, porém, à medida que o fazia, era tomado pela velhice, pelas enfermidades, até que a morte veio buscá-lo. Ao ser apresentado a Zeus, sem qualquer escusa, ouviu a pena que lhe estava reservada por haver tentado burlar as leis, fugir à justiça. Deveria conduzir uma pedra de grandes proporções montanha acima, até colocá-la no acume. Para evitar diminuição de movimento no trabalho, quando lhe adviesse o cansaço, foi destacada uma erínia para fustigá-lo com um bidente. E até hoje, narram os mitólogos, Sísifo tenta conseguir o intento. Isso porque, ao chegar próximo à parte superior da montanha, a pedra escapa-lhe das mãos e volta ao piso, exigindo-lhe repetir a façanha sem êxito indefinidamente. É bem o testemunho de advertência àqueles que estão sempre transferindo deveres e realidades, acreditando na própria astúcia. Supõe-se todos quantos assim agem que são muito espertos, enquanto os demais são estúpidos ou ingênuos. Em realidade, a astúcia não expressa inteligência, mas sim instinto de preservação da vida e dos jogos de interesses pessoais. Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, obra Vida, Desafios e Soluções, capítulo 3, Fatores de Insegurança.